Nós estamos iniciando mais uma vez a nossa reunião e já com todos os participantes costumeiramente têm vindo aí no nosso grupo de estudos. Eu não sei, em todas as reuniões eu tenho introduzido um ponto de pauta, né? E hoje eu pediria a permissão para apresentar um ponto de pauta novo. Eu imagino que é um assunto em relação ao qual eu venha pensando já há bastante tempo, mas somente agora eu consegui entender um pouco melhor algumas ideias. Então eu ia propor fazer um exame destas minhas ideias em voz alta, porque eu não estou tentando, eu estou tentando me entender. Então eu gostaria de explicar de que forma eu estou tentando me entender sobre novas ideias, para que então pudéssemos fazer uma discussão. Mas aí eu tenho uma condição a estabelecer sobre isso, é que ninguém me interrompa até dizer, olha, o sistema todo está exposto. Porque qual é a tendência nossa quando nós temos participado das reuniões? Eu pelo menos já tenho uma ideia formada sobre qual é o comportamento subjetivo de cada um de nós. Quando nós ouvimos os outros, as outras pessoas, normalmente nós, como pensamos através da nossa inteligência de sentidos, nós vamos tentando acompanhar a partir da nossa inteligência de sentidos a ideia que o outro expõe. Isso imediatamente nos leva para ideias completamente diferentes. E a partir dali, a pessoa que ouve, ela vai buscando tentar encontrar subsídios nas ideias do outro, agora para demonstrar o quanto ela está errada. Em relação a ele, realmente ela está errada, porque como ele tem uma inteligência de sentido diferente, ele vai pensar sempre diferente. Então, a grande dificuldade nossa nas reuniões aqui é nos despirmos um pouco disso, para tentar então acompanhar não no nosso sistema, mas tentar verificar se o sistema que está sendo exposto a partir do outro sujeito é suficientemente claro e se apresenta os pontos de montagem desde o início das ideias, para verificar se no final elas se fecham. Porque nós não temos ideias, eu não posso totalizar o mundo numa única ideia. A revelar uma verdade em 3 palavras ou numa palavra aqui. Porque nós estamos utilizando um sistema que faz parte da linguagem e que ela se apresenta de forma muito complexa para que se possa se fazer isso. Ora, estamos tentando tratar de algo nada modesto, afinal de contas, se nós formos examinar em todos os extremos as nossas ideias, ela parte de uma ideia de universo e depois desce às maiores particularidades da natureza, das partes desse universo, né? Quando o homem pensa sobre o universo e o acontecimento particular, ele pensa porque ele tem um universo formado, que é o conjunto das ideias que ele tem sobre esse universo, que ele relaciona todo no seu sistema de inteligência. E que tenta então agora identificar o geral e o particular. Então, o que nós precisamos tentar encontrar aqui agora? Verificar se é possível nós entendermos as nossas ideias. Nunca me passou pela cabeça, em nenhum momento dos nossos encontros aqui, nunca jamais me passou pela cabeça que eu tentaria entender as ideias de qualquer um de vocês aqui, ou de qualquer outra pessoa. O meu objetivo aqui é entender as minhas ideias. E eu acho que todos nós aqui precisamos fazer o mesmo. É o primeiro, se nós queremos filosofar, é o primeiro ponto que precisa ser colocado em ordem. Porque senão o que nós vamos fazer aqui? É um exercício, né? Em que cada um imagina estar fazendo a mesma coisa, ao invés de somar esforços, se dividem. Porque nós somos indivíduos. Então, o que eu gostaria de examinar hoje? Eu venho pensando muito sobre o problema do sentido visual e da linguagem na comunicação humana, tentando encontrar elos que liguem esses dois instrumentos assim, que constituem a inteligência humana, né? Nenhum sentido humano para o sistema de inteligência que nós construímos é mais importante do que a visão. A visão humana, ela funciona a partir de uma lógica completamente diferente dos outros 4 sentidos. Se nós formos examinar os 4 sentidos que compõem o gosto, tato, olfato e a audição, e compararmos com a visão, nós perceberemos imediatamente que precisamos deixar a visão pelo menos de lado
por um certo tempo até tentar entender como eles se relacionam, especialmente entre o homem civilizado. O homem que agora constrói uma linguagem que tem por propósito representar o produto dessa ordenação que ele recebe através desse sentido que nós chamamos de visão. Porque vocês vejam bem, vejam a importância que nós damos a esse sentido. Examinemos bem a seguinte ideia. Se quando eu, enquanto ser que sinto, me relaciono com a natureza, todos os 4 sentidos que eu tenho, eles são imediatos. Há uma relação quase que simultânea, aliás, há uma relação de simultaneidade entre o fenômeno e a sensação. Porque o fenômeno é aquele que é percebido pelo ser humano enquanto fenômeno. Então esses 4 sentidos são imediatos, eles são constitutivos do sistema orgânico, ele é básico na constituição da inteligência humana. Só que o sentido visual, ele se apresenta de uma forma diferente. Ele se apresenta de uma forma em que o homem não sente nada, ele recebe instruções para ordenar aquilo que ele sente, que são impressões luminosas. A retina humana, ela recebe instruções pela luz, e ela ordena esse sistema de instruções pela luz através da retina e depois organiza isso no nosso sistema neurológico. Só que essa instrução produzida pela informação luminosa, ao contrário dos outros 4 sentidos, não é simultânea, não é imediata com o sentido humano. Vocês vejam que a luz do sol que chega à minha pele, que é percebida imediatamente nesse sentido, ela é percebida imediatamente nesse sentido, mas ela saiu lá do órgão que emite essa luz, que é o sol, com 8 minutos de antecedência à sensação corporal. E essa luz que é relacionada corporalmente com o meu corpo e aquela que chega na minha visão, também ela se apresentam de formas diferentes, porque essa do meu corpo ela se apresenta como calor, como produtor de sensação. O meu corpo não, se ele recebe qualquer instrução luminosa, a luz que o meu braço recebe não me permite ser interpretada pelo cérebro. Eu posso colocar minha mão num determinado objeto iluminado e de nada mudará, a não ser a recepção da sensação de calor, que daí são 2 fenômenos diferentes, né? Então, a impressão visual, ela se apresenta na retina humana como instruções, se apresenta através de diferentes comprimentos de ondas. Toda a informação visual que nós temos, na verdade, é um conjunto de diferentes comprimentos de ondas que são interpretados pela retina e depois decodificados no cérebro, né? Então nós temos um sistema que ele produz apenas relacionamentos. Em última análise, se nós formos examinar o resultado final desse processo orgânico que se apresenta com a visão, esse último processo dele, ele vai se dar como ordenação, relacionamentos que eu faço de diferentes comprimentos de ondas luminosas que são interpretadas pela minha retina e que compõem lá como um filme fotográfico, desculpe o exemplo, que é horroroso, né, mas para a gente tentar entender dentro daquilo que a gente aprendeu a aprender sempre, né, se comporta então como uma película fotográfica no meu cérebro que ordena essas diferentes ondas luminosas e que guarda na minha memória, que permite que depois, mais tarde, eu consulte essas memórias e procure agora reproduzir um sistema de relacionamentos dessas memórias que eu imagino imagens. Então a capacidade de imaginar do homem, que se dá quando ele diz que conhece algo, ela se dá pela reordenação dessas informações que são instruções luminosas que chegam na retina através de ondas de luz, que cumprem uma função no homem e que cumprem uma função no restante da natureza. É a mesma instrução que ensina para a planta como produzir matéria orgânica. Veja que a fotossíntese, né, ela é a recepção pela planta de instruções luminosas, que é a instrução da vida, né? Então, mas no homem ele funciona como ordenações. Então vocês vejam, quando o homem fala agora, se nós temos um sistema de inteligência que ordena, que relaciona, a partir desse conjunto de informações que nós aprendemos a armazenar com diferentes inteligências, a inteligência visual, então, ela não seria nem tanto um sentido, mas uma inteligência distinta que o homem compõe no seu sistema total. Eu tenho uma inteligência de sentidos que é orgânica, que se dá, então, pelas minhas relações com a natureza, que é a primeira que constitui a vida e organiza, então, todas as estruturas que permitem a existência da vida, que depois se relaciona com uma estrutura endógena do ser humano e que se organiza, então, enquanto uma inteligência de sentidos que também compõe a parte da memória. Essa inteligência de sentidos é aquela que os psicanalistas chamam, então, de inconsciente,
que é constituída por todas as relações biológicas e fenomênicas entre o homem e os demais elementos da natureza que o cercam, né? E esse sistema, ele constitui um sistema de inteligência, então, que nós chamamos de sentidos, e com o auxílio dessa inteligência visual, né, o homem, embora ele possa produzir por outros meios a maiores custos, né, e com maiores limitações e desenvolvimento de inteligência em outras áreas, como o próprio André nos explicou aqui hoje, falando do pianista cego, que tem uma orientação de espaço muito mais apurada do que aquele que se orienta pela informação visual, mas que são inteligências diferentes. Então tem uma inteligência que ordena, que ela se desenvolve na medida em que o homem aprende então a ordenar de diferentes comprimentos de ondas luminosas que compõem uma inteligência orgânica que representa a capacidade de imaginar o mundo, sob o ponto de vista das formas, né? Nós temos uma inteligência de sentidos e depois nós temos uma outra inteligência que é a que coordena todas elas, que permite relacionar esses diferentes ambientes. Na medida em que a estrutura orgânica do homem se desenvolve enquanto um ente biológico da natureza, esse ente biológico da natureza, então ele passa agora a fazer uso de um sistema de inteligência que se organiza nesse sistema orgânico do homem através de um sistema nervoso central. Todos os sentidos que são recebidos agora pelo corpo humano e que servem de instruções para que ele se relacione com a natureza e se cumpra com a missão que não se sabe de onde partiu nem para onde vai chegar, mas que faz parte da vida, que alguns denominam como Deus, né? Ou seja, partindo-se deste processo biológico que se estrutura, que se organiza, que é natural e que se desenvolve, que permite a constituição do homem, este homem agora, fazendo uso do sistema nervoso central e da memória que ele tem dos sentidos, ele relaciona tudo e constrói então agora o homem que sente. E o homem que age. E age porque pensa, e quando ele pensa porque relaciona. Na verdade, vocês vejam, eu estou tentando examinar as minhas ideias, não estou tentando examinar as ideias de ninguém aqui. Eu estou expondo apenas como penso isso para consultar a todos os demais que estão aqui presentes, né? Será possível, então, fazer essa separação? Será possível, então, entender o sistema de inteligência que nós denominamos de racional como um sistema que relaciona apenas? É possível, então, dividir esse estudo todo, tentando, então, perceber que existe um homem que é orgânico. E que esse homem orgânico, ele, então, se relaciona a partir de 6 sentidos. Hepta animal, porque nós vamos fazer uso do 7º agora, que é a visão. São 2 endógenos, que se relacionam com 4 exógenos, e que recebem, então, essas informações a partir de um sistema de sentido que é imediato. O homem, no meio em que vive, o corpo todo age e reage ao meio a partir de um sistema natural. E vale isso num sistema quase que microcósmico no homem, né, como o homem macrocósmico, como o homem total, esse homem que pensa. Porque eu tenho determinadas ações e reações destas relações orgânicas entre tudo aquilo que se relaciona comigo sob o ponto de vista desses 4 sentidos, e que esse sistema de inteligência sabe exatamente o que deve fazer. Quando o homem se alimenta, aquilo que é introduzido para dentro desse complexo orgânico está absolutamente organizado por uma inteligência de sentido que sabe o que fazer com cada um dos elementos que compõem esse sistema todo. Inclusive, como reagir contra alguns elementos externos que podem colocar em risco o sistema todo, né? Então ele vai se defender de doenças, ele vai se defender de venenos, determinados elementos externos que podem atrofiar todo esse sistema e da paralisia total, então causar a morte, né? Então, esse sistema orgânico, ele se relaciona, num primeiro momento, de forma natural. E nós temos que reconhecer isso. É a vida. A vida, então nós poderíamos aceitar o conceito de vida, né? Que poderíamos dizer o seguinte, que a capacidade de entender o meio em que vive constitui um elemento distintivo entre seres e coisas. A capacidade, então, que permite a este complexo orgânico entender o meio que vive, distingue ele do meio em que vive, ele é um ser vivo. Então vocês vejam que nós temos um ponto de partida que é um ser vivo, e que reconhecemos como tal porque tem uma capacidade natural de entender o meio em que vive. Se nós não pensássemos sobre o mundo, mesmo assim sobreviveríamos todos aqui, enquanto seres orgânicos, nas relações naturais, animais, e que a gente percebe a existência nos animais.
que nos separam por desenvolvimento de habilidades em momentos diferentes. Então vocês vejam que tem um complexo orgânico que entende o mundo naturalmente e que isso constitui então a vida. Nós não temos condições de explicar o que é a vida, porque se nós fôssemos fazer isso aqui, nós estaríamos tentando falar do todo. E como pode a parte falar do todo? Ela pode entender o todo. Agora o todo em si é insuscetível de conhecimento, porque esse universo ele é tão extenso e esses fenômenos ocorrem em pontos tão distantes uns dos outros que nós não entendemos sequer as relações que se dão e agora nós vamos querer entender a totalidade. É uma pretensão humana desmedida, absurda e sem sentido, porque não vai levar a lugar nenhum. Então vamos examinar, se não a vida, explicar o que é a vida, vamos examinar agora de que forma, quais são os mecanismos que ela se utiliza para produzir a vida que no resultado final então vem a dar aquilo em que somos, que é o homem. E que por final de todo esse processo, além de passar por toda uma série de processos naturais, depois outros culturais, ele resulta naquilo que somos e que estamos aqui, e que nos permite inclusive utilizar uma língua agora para tentar dialogar sobre tudo aquilo que nós pensamos e sobre todas as ideias, todas as relações que fazemos. Então, eu jamais teria condições de explicar as minhas ideias a todos vocês. O que eu posso fazer é explicar para mim as minhas ideias, para verificar se elas existem em coerência e se é possível as pessoas que acompanham essa exposição, essa forma de pensar em voz alta, que é o que eu estou fazendo aqui agora, se nessa exposição, neste exame que eu faço das minhas próprias ideias, se é possível dizer que são aceitáveis esses pontos de partida, para tentar então darmos um passo adiante, porque nós precisamos agora prestar contas da linguagem, que é aquilo que nos traz aqui, que nos permite então agora levar adiante as nossas próprias dúvidas. Porque nós temos um problema para resolver nesse sistema. Esse problema se diz processo civilizatório. Quando nós aceitamos nos tornarmos seres civilizados, nós aceitamos então agora determinados pressupostos que constituem aquilo que nós chamamos civilização. Quais são esses pressupostos? Primeiro, que o homem pode ser governado pela linguagem, que o homem pode ser governado pelas suas ideias, e que o homem pode constituir um sistema de ideias e se submeter a elas. Então, nós, enquanto seres civilizados, estamos submetidos a essas ideias, porque partimos, então, da aceitação de que é possível constituir um sistema de ideias que civilize o homem. Bom, esse sistema de ideias que civiliza o homem, ele, na verdade, parte, então, agora de um sistema que é exposto através da ordenação que nós fazemos dos sentidos que são básicos dessa civilização e que constitui o sistema de inteligência que essa civilização utiliza. Isso vai resultar num processo final, então, naquilo em que somos, naquilo em que vivemos. E quando falamos da linguagem, então, o que nós precisamos verificar se é possível aceitar, então, como ponto de partida dessa nossa discussão? Primeiro, quando nós fazemos uso da linguagem, a linguagem em si é um fenômeno sensível. Eu recebo a linguagem nos meus sentidos através da audição. Então, a linguagem enquanto uma comunicação verbal, né? Ela pode se apresentar como uma linguagem psíquica agora, que ela se apresenta muito mais próxima agora do mesmo uso que eu faço da linguagem visual, né? Mas eu estou falando de uma linguagem orgânica, que estrutura ideias e que todas as outras depois vão fazer uso praticamente da mesma forma desse mesmo sistema. Então, como é que funciona? Essa manifestação fenomênica que se apresenta para os meus sentidos se comunica então com um sistema de códigos, que significa então palavras, que representam então pela fala um propósito. Quando eu falo aqui no grupo, o propósito que nós temos comum aqui, e que nós aceitamos praticamente, sem questionar, é que nós podemos falar de objetos. Então eu falo de objetos, eu falo de uma cadeira, eu falo de uma mesa, eu falo de uma pessoa, eu falo de uma árvore, eu falo das coisas. O problema é que essa é a primeira questão que precisa ser melhor examinada, porque pondo isso sob exame, eu me dei por conta que, na verdade, o processo é o inverso. Quando eu falo da cadeira, eu falo de uma ideia que eu tenho da cadeira. E quando eu falo da ideia da cadeira, esta ideia da cadeira foi produzida por uma sensação de cadeira. E as sensações são tantas e tão variadas
que quando eu vou relacionar a ideia de cadeira à palavra cadeira, entra nesse universo uma imensidade de cadeiras. Então, mas eu não estou falando das cadeiras, eu estou falando das ideias das cadeiras. E quando eu busco no outro sujeito, então, a comunicação sobre a cadeira, eu busco no sujeito a primeira ideia geral de cadeiras. E se aqueles dois sujeitos estiverem em contato com a mesma cadeira, eles vão ter na memória de sentidos a mesma cadeira. Então é possível falar da mesma cadeira. Das sensações produzidas, pelo menos em tese, da mesma cadeira nos dois sujeitos. Mas não existe uma cadeira universal. Existe um conjunto que é produzido pelos sentidos, e eu falo. E quando o sujeito fala, ele imagina que esteja falando para a ideia da cadeira do outro. Aliás, ele fala da cadeira do mundo do outro. Imaginando que o outro, então, tem essa mesma cadeira nos seus sentidos e tem as mesmas ideias. Só que quando o outro ouve a palavra cadeira, ele não pensa na minha cadeira, ele pensa na cadeira dele. E nem sempre as ideias de cadeira se comunicaram com os sentidos de cadeira, e, portanto, nós não temos cadeiras universais e pronto. O problema da linguagem se apresenta aqui. Precisamos fazer a mesma pergunta que fazemos quando passamos a examinar como é possível pensar. Porque nós somos iludidos, nós, como usamos as instruções visuais que se apresentam para os nossos sentidos como ordenações de objetos no espaço, e como nós produzimos um sistema de memória dessas ordenações, que são instruções que se apresentam através de instruções de luz, quando eu ordeno essas sensações, eu imagino a cadeira. E quando eu falo da cadeira, a pessoa invoca aquela imaginação que tem, que na verdade são um conjunto de instruções de diferentes ondas luminosas. E enquanto memória do sujeito, essas instruções podem ser verdadeiras, sob o ponto de vista, se nós pudéssemos voltar no passado, porque jamais é possível descobrir a verdade nesse sentido de representação de sentidos e ideias, né? Sob o ponto de vista disso aqui, não existe uma correspondência. Todas elas são diferentes. Não existe um único momento no universo em que vivemos que sejam iguais para podermos fazer uso de um sistema de inteligência comum. Então, o que nós precisamos reconhecer aqui? Que a linguagem, a fala, seja ela através de signos, seja ela através de representações verbais, ela se apresenta como um sistema de relacionamento de ideias, que por sua vez relaciona sentidos, que por sua vez são produzidos por relações com a natureza, e que, portanto, todos os indivíduos têm diferente. Mas isso não nos impede de perceber o processo que isso ocorre. Porque, na verdade, qual é o problema da filosofia tradicional? Eles, percebendo essa distinção, eles vão dizer o seguinte: a filosofia é impossível, porque é uma contradição. Se todos os indivíduos, então, constituem sistemas de inteligência diferentes, todos os indivíduos têm um mundo, vivem em mundos diferentes, então não conseguem construir uma ciência desses mundos em que vivem. E, realmente, nesse sentido, a objeção é aceitável. O problema é que a pergunta não é essa. O problema a ser tratado não é esse. O problema a ser tratado é saber o seguinte: é possível entender como isso ocorre? Como é que funciona esse sistema de relacionamentos? Porque na medida em que eu colocar em ordem o sistema de relacionamentos, eu agora me habilito a produzir as minhas relações. E na medida em que eu faço isso, eu tenho condições de fazer uma grande separação, que é realmente separar aquilo que é produto da inteligência de sentidos, que são as verdades humanas, aquilo que o homem sente são as suas verdades. Separar então essa inteligência, que ela é muito importante para a constituição do sistema todo, mas tentar agora entender como funcionam esses processos, que depois você volta para a inteligência de sentido, e ou emaranham ela e tornam ela completamente impossível de ser entendida, ou põem em ordem. Constitui então um sistema de inteligência no homem. Porque o homem que tem inteligência agora é o homem que relaciona ordenadamente. A inteligência que se desenvolve agora nesse sistema todo, que permite então falar, e que permite falar porque as pessoas pensam, porque sentem, porque ao pensar e sentir relacionam, e portanto dessas relações constituem agora um sistema total. Então, a partir deste reconhecimento, então agora vamos examinar os processos que se relacionam apenas. Aí nós vamos começar um sistema de educação que, lamentavelmente, o meu filho, né, foi submetido, eu fui submetido, os meus avós, bisavós, desde que decidimos nos civilizar,
que é um sistema de conhecimento que imagina ser possível ensinar astronomias para os alunos nas escolas olhando para folhas, ao invés dos astros, até para que se colocarem no espaço. Porque nós não somos nada mais, nada menos do que um fenômeno que se processa no espaço e que, coincidentemente, reuniu um conjunto de elementos da matéria que compõe aquilo que somos cada um de nós. E que, antes de pensar, são seres orgânicos, que fazem parte de um sistema que nós chamamos de vida. E que não é só nossa, e que é universal, e que nos relaciona entre todas elas. E que nós, entendendo tudo isso, quem sabe construímos um homem melhor. Por que não nascer do grupo de estudo Sebo Café, meu amigo Leonardo, e das nossas polêmicas maravilhosas que nos põem a pensar? Porque o pior estado subjetivo de qualquer um de nós aqui é imaginarmos que sabemos tudo, ou que sabemos algo. Eu teria que falar sobre saberia, eu falaria o restante da reunião hoje, que não é o meu propósito, mas pormos em ordem esse sistema de inteligência que constitui o indivíduo, que constitui o ser humano, e a partir daí tentar entender de que forma nós podemos então incidir sobre os males do mundo, né, que sempre nos afligiram, que é a violência, a falta de consideração de outras vidas que todos nós temos e que precisamos perceber e integrar, né? Bom, desculpem, mas essas são as minhas ideias. Eu jamais tive aqui, nem quero, digo isso mais uma vez, eu nunca tive o propósito de ensinar nada para ninguém. Eu estou, sempre que eu venho aqui, pensando alto. E por isso que eu procuro nos sábados de manhã me levantar, ficar bem tranquilo, né? Eu não poderia sair correndo para uma maratona, né? Para chegar aqui, para tentar pensar um pouco em voz alta. E eu acho que o que nós precisamos um pouco mais aqui é isso. Porque a gente aprendeu nos nossos estudos, um colega de faculdade lá me disse, Paulo, eu quero participar do grupo de estudos, mas qual é o autor que você segue? Digo, nós não seguimos nenhum, eu sigo meus próprios passos e percebo que quanto mais eu tento entender como eles ocorrem, mais eu percebo que eu estava perdido nos passos que dava para tentar encontrar respostas para perguntas que todos nós temos. Então eu não quero seguir ninguém, eu quero seguir a mim mesmo, eu quero me entender aqui. Entender como um ser que pensa, e eu acho que esse é o objetivo que todos nós temos que buscar. Porque se a filosofia tivesse resolvido isso, nós não estaríamos aqui fazendo o esforço que fazemos. Ela não resolveu. E se alguns gigantes fantásticos, como Kant, Descartes, Euclides, né, Pitágoras, tantos outros, né, se eles conseguiram nos provocar a pensar sobre certas ideias, é a partir destas provocações que construímos tudo aquilo que foi construído até hoje. Então vamos construir individualmente. Cada ser humano tem condições de ser tão inteligente quanto foram todos esses gênios, desde que queiram. E aí cada um tem que fazer o esforço individual e pessoal. E não sair em busca de respostas como se houvessem criadores ou reveladores do mundo aqui para nos dar mundos prontos, né? Aliás, na lógica do mercado que nós chegamos hoje, né? Tem alguns mundos fast food, né, que são oferecidos aí em esquinas a custo de muito dinheiro das pessoas pobres, né, e que acabam por ser iludidas, sendo vítimas de um sistema que, por não dar independência intelectual ao homem, não preparar o homem para pensar de forma adequada, torna-o escravo. Só uma coisa. Mestre Pedro Osório, queremos ouvi-lo, a sua sabedoria. O espaço foi adequado, de silêncio, para que possamos ouvir e ordenar as nossas posições. Então, eu me senti acompanhante desta viagem. E chegou num lugar que eu disse, mas eu já ouvi essa voz há muito tempo, que não é a minha, mas ouvi. Eu conhecerei a vous-même. Conhece-te pessoalmente, a ti mesmo, para depois você poder sair com uma régua que tu construiu, né? E vai tentar se comunicar com os outros. Mas para tentar se comunicar com os outros, pode tem que dizer até onde foi o teu grau de formação própria. Em que altura do filme tu estás. Para depois poder, então, se utilizar da famosa régua de Lesbos.
nos sugere a humildade. O Lesbos diz, olha, cada um vai discutir, não vai gostar do segmento de reta que o outro fez. Na geometria euclidiana, né? Plana até. Então, ele diz, cada um vai querer isso. E a régua não vai, ela quer segmentos, né? No terceiro, no quarto ponto, ela não admite que tu venha para o 2,5, agora tu tem nas pontas a régua fixa. Então a régua flexível de Lesbos é que sugere isso. Ela se acomoda, não querendo isso, aproveita tudo do outro e abandona o teu trabalho. Não, é para você mesmo. Então, eu penso que temos que aproveitar isso para esse ponto de partida, de que nós somos capazes, temos uma inteligência ao nosso dispor, mas que pode estar mal, né, acondicionada, ou desorientada, ou que está uma linha maravilhosa. Não tem que mudar nada, está ótimo. São variáveis que podemos perceber nisso tudo. E uma avaliação que eu quero fazer, o que o nosso companheiro de trabalho, que é o incentivador de tudo isso aqui, desses encontros, né, ele tem uma tese. É uma tese sustentada. Não precisamos dizer... Professor Lênio, ouve aqui, professor Lênio, me dá um lugar na Unicinos aí de volta. Apelo virtual. É uma tese e que não ofende a ninguém, mas convida, diz, olha, não pode, agora, vai ter que dizer por quê. Vai ter por quê que cada cabeça uma sentença. É isso, né? Por que existe desde a antiguidade essa referência? Cada cabeça uma sentença. Ou o STF nosso. Sim. Sobre algo muito concreto e real que está na nossa sociedade. O que está acontecendo lá? Que belíssimo espetáculo, né? Porque é o que tem de melhor em poder decisório é a nossa Corte Suprema, né? Por ela podemos avaliar as outras. De alguma maneira. Acomodação dos pensamentos, procurando aproveitar desse, daquele, mas tudo debaixo de um estereótipo. Densidometria. Tá? Medir o quê? A pena, ou as penas, porque os fatos já estão superados. Existe mesmo lá o fato. E existe o nosso fato da Babel, de cada um de nós. Pensar diferentemente, embora com a mesma intenção de avanços. Mas, por vezes, andamos em círculos e voltamos onde já estávamos. Por isso é que eu considero muito eficiente e útil aquela figura, aquela metáfora, que é também uma coisa antiga, mas depende do uso que se faz dela. Que o Paulo teve aqui a questão de 6 ou 8 anos atrás já, né? Então ele disse assim, olha, eu não sei se vocês querem isso, mas eu estou decidido a me perder, mas em qualquer trilha nova. Porque as antigas eu já só encontro sinais de túmulos daqueles que pereceram e que não deram mais notícia dos seus progressos e que foram trilhas abandonadas. Por que não tentar uma trilha própria? Então, eu acho que é com essa simplicidade, né, que o nosso patrono de ações, porque patrono de ideais é uma coisa, né? De ações. Pode parecer assim, mas o Paulo está impondo aqui para... Ele está mostrando o pensamento dele. E agora cabe a nós
E está correto isso? Será que não poderia ser diferente? Bom, poderia, tanto é que anda por aí, mas esses modelos que poderiam surgir, eles são adequados para refutar essa tese de que o homem é um animal que pensa, e que escolhe, que faz opções. Relaciona, viu? O homem é um animal que relaciona, serve perfeitamente. A tese, né? É. O homem é um animal que pensa, o homem é um animal que relaciona. No Não ambiente, muda nada, nada. No ambiente que nós nos encontrávamos aqui, a questão de poucos segundos, poucos minutos, até o momento em que eu entrei perturbando aqui, então, Chovendo. todos, cada um estava procurando uma interpretação para essa viagem, para essa... Mas e é pesado mesmo. É muita coisa ligeirinha, não dá muito tempo, né, para a gente deglutir, né? Mas o princípio é cada um com a sua cabeça, com o seu modo de ver, pensar o que ele está dizendo. Relacionar. Na verdade, se vocês perceberam no que eu expus aqui de ideias, eu não tergiverso absolutamente, de forma alguma, em apresentar de forma clara os pontos dos quais eu parto. Então, eu acho que a primeira questão é verificar se existem outros pontos que possam ser utilizados ao invés desses. Acho que essa talvez seja a primeira pergunta que devamos fazer aqui, porque se nós aceitarmos os pontos de partida, então nós temos agora algumas ideias para pensar. Hélio? Não, só quero dizer que isso aí que foi apresentado é um modelo, né, de inteligência. Da realidade, do que ocorre. Mas pode ser que não seja bem assim, de fato, né? Pois é, mas Hélio, aí eu já conversei com você sobre as tuas preocupações, que são as mesmas minhas, absolutamente as mesmas. A neurologia, por exemplo. A questão toda assim, ó, é que na verdade o processo orgânico, o conteúdo do processo orgânico está fora das cogitações. Por quê? Porque na verdade ele é extremamente complexo e cada uma daquilo que nós denominamos ciência está examinando de forma individualizada. Tem um conjunto, tem uma força-tarefa, usar o termo do Capitão Nascimento aí, então, como sendo o Capitão Nascimento da filosofia, tem uma força-tarefa nas ciências da natureza que estão examinando particularidades desse complexo fenômeno que é o homem. Então, por exemplo, o que nós poderíamos aceitar então enquanto ciência, né? Já que então usa essa palavra, porque pega a maioria dos livros, os autores vão, porque a cultura moderna já provou o que? Eu digo, como cultura moderna? Só para tentar explicar algumas referências daquilo que eu chamo de cultura moderna, é preciso de mais de um mês, um ano todo de reflexões. Então, a ciência é um conjunto de ideias que se relacionam sobre certos conhecimentos. O estudo da genética é um conjunto de ideias e de relações que fazem entre o quê? Estruturas orgânicas e reações químicas, né? Aquilo que eles chamam do exame do DNA humano, na verdade, é uma experimentação que eles vão fazendo, são estruturas orgânicas que são corridas num gel, né? E que eles medem certas reações e fazem isso em diferentes momentos e processos, sei lá o quê, e que então dos resultados desse gel, das informações que se apresentam no gel e das relações que eles constroem, eles então têm agora o código genético humano. Eles perceberam uma concordância entre um conjunto de fatores que compõem um sistema que apresenta reações químicas. Então, isso é possível então examinar. É um conjunto de conhecimentos que se apresenta porque tem um sistema formal de relacionamentos que serve então de ponto de partida para todos aqueles que estudam esse sistema. Por exemplo, alguém que não aceita esse tal de gel, lá eu realmente não estudei a fundo para poder explicar exatamente como funciona, mas alguém que diz, não, esse gel não é válido porque ele não é estável, né? Bom, aí todo o sistema de ideias cai por terra até que alguém demonstra a estabilidade. Então, é um sistema sempre de relacionamentos e que em vários setores daquilo que nós chamamos da vida, então, da biologia e dos compostos do homem, estão sendo examinados por ângulos diferentes. Por exemplo, tem um grupo em Porto Alegre aqui que examina o cérebro humano. O Instituto do Cérebro, né, que tem cientistas premiados, eles estão fazendo exames. Já existem estudiosos na área das ciências humanas que procuram examinar através de tomógrafos certas manifestações que se dão no crânio, no cérebro humano, no momento em que ele pensa sobre certas situações.
culturais, morais, de sentidos, etc. e tal. Então tudo isso está fora das nossas cogitações, que eu acho que é a tua preocupação maior com esse exame das estruturas matemáticas que se apresentam, né, nas estruturas orgânicas, né? Que eu acho que são problemas das ciências aplicadas aí. O que nós precisamos aqui é deixar fora um pouco isso, porque se nós aventurarmos em qualquer um tópico que diga respeito a isso, já é o suficiente para o grupo largar completamente a sua pauta e dedicar o resto da nossa vida para esses assuntos, porque eles são complexos. Então, nós temos que relacionar apenas, então, relações, esses pontos de partidas, verificar se eles são válidos. Porque o que eu estou percebendo, pelo menos dos exames que faço, que embora tratando agora em ambientes de relacionamentos diferentes, sempre que eles buscam subsídios lá nesse ponto de partida, eles encontram o mesmo. Todos eles voltam a um ponto de partida comum. E se todos esses exames paralelos que eu venho fazendo demonstram a existência disso, então nós temos um ponto de partida aceitável. Nós não vamos falar novamente, digo mais uma vez, dos processos biológicos, orgânicos e físicos da natureza fenomênica que ocorre. Não. Isso nós vamos deixar de lado. Nós vamos estudar os relacionamentos que ocorrem. Até que ponto é possível encontrar os mesmos relacionamentos? Até que ponto é possível agora? Essa é a preocupação que eu estou tendo. Volto um outro dia ainda com esse assunto, porque ele é inicial nas minhas reflexões, essa questão da luz, enquanto um sistema de instruções que se apresentam por diferentes ondas luminosas na retina e são organizadas no cérebro, né? Essa questão da luz na visão humana e essa questão da luz no processo fotossintético. O que é possível encontrar de concordância nesses dois momentos aqui para verificar se há realmente uma instrução, de onde ela vem, e onde ocorre e qual é a regularidade dessa instrução que permite a todas as plantas, então, agora desenvolver a capacidade de fazer fotossíntese. É uma instrução que ela busca da luz. Essa é a razão pela qual a fotossíntese ocorre aqui e lá no outro lado do planeta, né? Então tem um processo fenomênico que ainda não é objeto de preocupações, mas as relações que ocorrem nesses dois ambientes valem a pena ser examinadas. Por quê? Porque nunca foram feitas. Esse exame não foi feito ainda. E se nós fôssemos seguir alguém, como ninguém seguiu, e nós simplesmente deixaríamos de fazer experiências novas, que eu acho que é o que precisamos fazer aqui. Filosofia se perdeu completamente. É prova disso que estão fechando cursos de filosofia nas faculdades. Sabe o que o filósofo diz, meu amigo Leonardo? O culpado é o aluno. É o aluno o culpado. É por isso que não tem mais filosofia, né? Não, o filósofo nunca teve a humildade, né, de se voltar, né, para as suas ideias, para verificar se tem alguma coisa interessante nesse sistema todo que nos se apresenta dizendo o seguinte: ó, gente, vivemos no caos, do caos nós viemos, do caos voltaremos e no caos viveremos, então, né? É assim que se estuda filosofia hoje. Eu busco uma certa ordem. Se ela existe, não sei se ela existe, não sei de onde ela vem, nem para onde ela vai, mas ela se apresenta para nós, pelo menos enquanto ordem. Todo o sistema está ordenado. Padrões. E aí nós vamos verificar onde essas ordens são as mesmas, porque isso nos permite encontrar os pontos de referência para pensar. E a ordem existe, está provada. A matemática demonstra a existência de um sistema ordenado, que não se comunica com objetos, nem com coisas, só com ordem. E, portanto, nós temos a capacidade de perceber a existência de uma ordem infinitamente ordenada, né, como é a matemática. Então, eu me entusiasmo um pouco, eu estou falando de coisas que ainda estão sendo objetos de exames nas minhas ideias, né? Mas eu penso que o grupo de estudos aqui pode provocar pelo menos ao novo. O Lucas tem 12 anos. E eu realmente, assim, eu fico extremamente feliz, não por o que eu ensinei para o Lucas, mas pelas bobagens que eu não deixei ele aprender, né? Quando ele às vezes me dizia assim, pai, não sei, eu digo, filho, só porque está pensando errado, né? Você está relacionando coisas que não têm sentido. Aí, então, isso foi uma ajuda que foi dada para ele, que todos nós podemos começar com as crianças. Nós estamos numa fase do desenvolvimento da nossa inteligência que é muito difícil fazer isso. Poucos estão dispostos a fazer o mesmo sacrifício. Se Descartes e Kant
revelam nas suas obras que precisaram de 10 anos para fazer o esforço, para se livrar do mundo fenomênico, como dizem eles, né? Para pôr em ordem, então, um sistema de ordem, né? E eles construíram certas ordens, tanto que a civilização é resultado dessa ordem que eles legaram, né? Então, se é possível, vamos buscar fazer esse esforço. Mas se nós não conseguirmos, as crianças podem, facilmente podem. E aí nós temos, então, a missão de repente, provocar, pensar um pouco sobre isso, né? Eu me entusiasmo sempre quando... mas realmente eu estou obstinadamente examinando esses temas e toda vez que eu volto para ordenar, aquilo que eu já dei por ordenado, eu não encontro mais discordância. E na verdade, porque na verdade é a ordenação de um sistema de ideias que tenta se relacionar com um sistema de sentidos. É esse o grande esforço, mas sempre separando os dois. Os nossos sentidos nos escravizam. E como tais, então, agora, as ideias muitas vezes são resultados do jugo e não das próprias ideias. Elas têm que ser separadas, os sentidos, apenas para se autoexaminar. E depois elas voltam indissoluvelmente vinculadas aos sentidos, que é o que vai compor o homem que somos. É impossível essa separação, a não ser apenas para entender que ela existe. E entender que essa separação existe. E trabalhar só com os relacionamentos, para depois voltar a examinar. Então, aí nós temos condições de construir uma ciência em qualquer área, porque vamos estar preparados para cobrar as relações fenomênicas e as relações apenas. Porque os fenômenos, eles inicialmente se relacionam naturalmente. Essas relações naturais, eu posso pensar o que quiser sobre a eternidade. O meu processo orgânico vai me levar ao fim. Se é possível prolongar, diminuir, o homem está se esforçando para isso, né? Está interferindo, inclusive, nessa máquina. Não sei com que resultado final, né? Mas nós temos um mundo de sentidos e nós temos um mundo de ideias. Os dois, eles compõem aquilo, o todo, que é o homem total, mas para que o homem total tenha domínio desse meio em que vive, em que compõe aquilo que ele precisa separar os dois para reconhecer a existência e se reconhecer escravo dos dois. Doutor Paulo, isso é muito interessante o que está sendo posto. Agora, será que nós não temos dois momentos interessantes também a serem levados em linha de conta? Que todos esses nossos pensamentos foram transformados numa fala. Sim. Uma sucessão de ruídos que podem também receber forma visível, né? Gráfica. Se relacionar com signos. Então, é uma dificuldade para mais. É um ingrediente que entra fortemente. Não é por outra razão que os oradores dominam o plenário e conseguem fazer coisas com as palavras, com o discurso. Por que acontece isso? Uma coisa bem simplesinha que impressionou a mim, talvez aos senhores dizem, que bobagem, joga isso para lá. É que as palavras, por exemplo, olhamos assim a palavra cavalo, que os franceses dão como cheval. Uma ideia, um sentido. Ideia, sentido, tudo bem. Mas dita, mencionada, essa, nós nos impressionamos com o significante físico, a parte física do significante. A palavra, a sucessão de pontos para formar a letra da palavra. Porque não é por pedantismo, é que é bom porque a comunidade linguística brasileira, nossa, não tem dúvida nenhuma. Mas então, professor, para com isso. Então eu não sei o que é um cavalo. Isso é cavalo? Eu não sei o que é cavalo. Olha, não é bem assim, não. Eu desconfio que você não sabe mesmo o que é um cavalo. Eu, pelo menos, não. Por quê? Se um francês ou latino ou qualquer outro no seu idioma disser isso, então a gente diz assim, o signo é vago. A parte física do signo,
aparece diferentemente, mas o significado, o conceito é possível ser trabalhado. Nós não vamos modificar o bicho, o quadrúpede, o mamífero, o equino, o bovino. Deixa o bicho para lá. O que significa isto? A estrutura formal, sistema de inteligência que compõe. E isso eu tenho que trabalhar com a minha, para fazer recolher isso. Aí eles mostram, mas Pedro, você não conhece cavalo, não, só não conhece o que é isso, pois é muito pobre o teu conhecimento, né, desse dado do mundo. Ó, não é? volta para os sentidos agora. E isso, agora, ele não tem como que fazer a me referência. colocou... Falta o isso. sentido. Porque a relação entre sentido e ideia e fala. E a fala, ela se apresenta como a fala fenomênica, que é um sentido, e é uma ideia também. Então vem os chavões jurídicos, por Nem exemplo. a palavra nem a fala fazem sentido se elas não fizerem sentido para si mesmo. Ponto. Começa por aí. Verdade. Com Aí exceção de uma onde o emissor tem consciência de que ela não faz sentido, mas que faz sentido para a comunidade E daí nós dirigida, voltamos sempre pro para sentido, quem o né? discurso é Tem dirigido. que voltar pro sentido. Eu sei que o discurso está furado, mas Eu falar passo. português com uma plateia de Não inglês, estou não dizendo tem- que é isso que não entendo o que eu acontece. digo. Nós corrigimos, mas é possível, Gosto de me sim, comunicar. o que chamamos de persuasão, de força oratória, de probabilidade de arrastar uma assembleia para um lado, isso aí tudo é uma construção, né, à margem e dentro de um discurso, né, que se afinar com os valores da comunidade ambiental, ele tende a ser bem recebido. Se contrariar, eu vou ter que pensar tudo de novo, né? Se eu tenho que aceitar, nós todos estamos predispostos, é lógico, a examinar com toda simpatia e torcendo para que a tese do nosso companheiro de trabalho, de pesquisas, né, que tenha pelo menos o direito e a oportunidade de ser tentado o falseamento, então. Por que não de outra maneira? Ele tem isso, pode ser de outra maneira. Então, a aceitação tradicional admite, convida a pensar diferentemente. Embora caia-se naquele princípio que é anda por aí tão condenável, e eu, no meu entender, o melhor, é porque ser básico, Tão que condenável, mas no meu que entender, ninguém melhor. pode ser juiz, ninguém pode ser juiz na sua própria causa. Engano terrível para mim. Como é que eu vou convencer? Eu não quero convencer ninguém, eu convenço a mim mesmo. Não tem juiz melhor da minha causa do que eu mesmo. Eu sei que não tenho direito a isso, a isso e a isto. Eu estou pedindo para mais para conseguir o menos. Ou não tenho direito a nada e, portanto, tenho que derrubar essa discussão, nulidade do processo. Está prescrita o debate. Não posso falar mais isso, o tempo, a traça do tempo comeu. Então, que coisa, não é? Interessante são essas visões. E, afortunadamente ou desafortunadamente, os avanços têm ocorrido nesses ímpetos de avançar, de abrir a cortina para espiar o que tem do outro lado. Porque numa comunidade ferrenha não se admite, você não pode olhar para o outro lado. Isso todo mundo já estudou, já sabe que do lado de lá não tem nada. Se não tem nada é porque tem alguma coisa. Como é que o que é o nada? É pior do que a verdade que sai à procura. Então, existe no mundo, nós mesmos. Então, o princípio que está em latino, nemo esse potete iodex in causa sua, ninguém pode ser juiz na sua própria causa. Não gosto disso. Faça primeiro o seu julgamento. Não tem juiz melhor para te julgar. Embora tu não fale o teu discurso ali. Mas julga. Aí você arranja convicção ou a fragilidade da Ele tua não tese. leu o Édipo. O Édipo foi o juiz dele em causa própria e ele próprio se condenou. Olha aí.
Sim. Então, o mau exemplo, os A riscos. consciência, né? Os riscos. Civilização coreana é consciência enquanto Pô, instrumento de... Pois é, O com base julgador nisso é que consciência. Aham. procuramos evitar esse Que é tribunal o medo da próprio, morte que e do somos nós castigo, né? mesmos. Deixa ele Na pra verdade, lá. a consciência, ela aponta Deixa que os sempre pra outros esses... façam o juízo que eu mesmo deveria fazer. É por isso que a explosão do bujão de gás, olha, ainda bem que não tem Eu tive bujão uma aqui. pergunta, e só fazendo um minutinho sem não perguntar, mas o que é aquele grupo que vocês, aquela viagem, né? Me perguntaram, como é que tu define aquilo lá, né? Você não definia um problema, porque aqui nós estamos atrás de Justamente, professor, daí- Mas não consegue definir nem o se eu próprio vem nada, pra cá, complicado. conosco. Se eu vou dizer pra ele, não, nada precisa ser definido, né? Pô, O que eu faço aqui, então? O que nós somos Ele aqui, vem né? pra cá, não. Não, mas ele é da área, né? Então ele queria alguma coisa, assim, tipo, somos kantianos, somos... Eu digo, cara, olha, eu pensei, eu acho que a gente é socrático, não segue ninguém, a não ser os próprios pensamentos. O hábito de reduzir as coisas a palavras. Um dia eu cheguei numa aula e o meu professor diz, o que é positivismo? Eu pensei, bom, se eu disser para ele que ele vai precisar me dar os 6 meses da disciplina dele para Pra eu responder essa explicar pergunta, tudo, né? sim. Ele vai me mandar sair para fora da sala. Fiquei quieto. Ora, o que é positivismo? Para explicar o que é positivismo, olha, é preciso, quem sabe, um doutorado inteiro, né? E aí ele diz, olha, o positivismo é isso. Bom, pessoal, vencemos a matéria de hoje, agora vamos adiante, né? Aí pega lá um autor qualquer, aí tu pega nas primeiras... Eu sempre digo para os meus alunos, quando você lê um livro e o autor não conseguir expor de forma clara nas primeiras 10 páginas o que ele vai expor em toda a obra, e pode escrever 50 mil páginas, ele não vai expor. Então, pega aqueles livros ali, com 4 linhas que eu li de um livro, assim, ó. Essa tem a 3 passos, né? Aquela editora que bota o que é positivismo, o que é sociologia, o que é pra dar pro cara ler. É respondido. Então, assim, ó, realmente nós vivemos num mundo em que o homem abdicou de si mesmo. Ele não acredita mais. Então, Mas eu falei virou, socrático. e aí entra na lógica do mercado, esse sistema todo, né? Eu falei socrático porque Sócrates é o autor da sua frase, ele conhece a ti mesmo, né? Sim. Ponto final, e ele E não teve terminava ele teve a prudência de não escrever. nada. Porque aí, no momento que escreve, você gera o O Paulo é o suporte socrático, ele físico pensa e não quer escrever, ó. da palavra. Nós estamos cheios de Sócrates aqui. Ele quer que procure O o Paulo sentido. diz uma coisa, outro pergunta, mas o por quê? Não significado. termina nunca, né? Não, a questão Então, é... aquele não eu escreve. gosto de Agora, escrever. falar da matemática Não gosto aí, de- da geometria, eu quero que explique a régua de Less, porque vai ser uma reta curva, né? Como é que vai ser essa... Mas Eu vou dizer uma coisa, divisão aí? só para próprio responder espaço antes de já foi encerrar. colocado em discussão. Uma reta curva, Eu o Galvão Bueno já colocou, não? É, o Galvão Bueno tem a curva da Fórmula 1, né? Uma reta curva. É uma curva. reta curva. Só Tudo para bem. explicar uma coisa, eu na verdade escrevi sobre essas ideias. O texto se chama O Ambiente Sintético da Ciência, tem apenas 7 páginas. E eu realmente me convenci de uma coisa, jamais alguém vai entender o que eu escrevi ali. Porque na verdade é esse ponto de partida que eu uso nas minhas ideias e que ele precisa de um exercício que só eu fiz. Então as pessoas, para entender essa ideia, porque se nós pensamos relacionando sentidos ou relacionando ideias, tem ideias puras, ideias que são derivadas do sistema de sentidos, né? Esse sistema trata unicamente das relações entre os dois sistemas. E eu realmente passei para as cabeças mais inteligentes que eu imaginei, não que não seja, que não seja possível de ser entendido. Eu só estou dizendo uma outra coisa. Ele é o resultado de um conjunto de sistemas. Ele só ali se apresenta de forma que eu não retifiquei até hoje.